Olá, saudações. Nós aprendemos muito bem através, principalmente do método cartesiano, né? Levanta-se uma hipótese, testa, valida e cria esse conhecimento a conhecermos as coisas, conhecermos profundamente o mecanismo de como as coisas funcionam, desde uma simples caneta até objetos mais complexos como um grande avião, com seus inúmeros componentes que foram testados, todos baseados no ciclo da investigação científica, né? Baseado no que Descartes nos trouxe. As hipóteses, as validações, os testes e as validações. Existe um território que, ao que me parece, ainda hoje menos, mas no passado ainda mais, muito pouco conhecido e explorado, que é o território do nosso interno. Então, a pergunta que serve para as coisas, muito embora a técnica não funcione, né? A técnica para as coisas é diferente da técnica para nós. Em nós impera basicamente o fenômeno da fenomenologia, onde o encontro, o olhar, o toque e o contato nas situações é o que define os próximos passos. Você pode ter um mero planejamento de marcos, de onde você vai estar, com quem, mas como essas relações vão se desenrolar, elas dependem muito do contato no aqui e no agora. É uma investigação imediata ao acontecimento. Então você vai caminhando e se adequando para que a situação possa fluir, né? Dentro de um marco pré-pensado, que seria o marco do objetivo daquela relação. Mas ela como um todo, não. No entanto, essa pergunta que serve, então, voltando, né? Essa pergunta serve para as coisas. Como isso funciona? Essa pergunta pode ser importada do mundo da ciência exata para o mundo da fenomenologia, das relações humanas. E aí você se pergunta, como eu funciono em determinado aspecto? Essa pergunta ela traz consigo grandes possibilidades de esclarecimento, acima de tudo, sobre como nos comportamos e nos desenvolvemos sobre determinadas situações, de uma forma quase esquemática, para que aí sim a gente possa atuar de forma pontual e mudar. Mudar o quê? Um comportamento, um ponto de vista e, acima de tudo, uma postura sobre determinadas situações. Recentemente eu conversava com um amigo que se via preso num ciclo financeiro de dependência de uma fonte de renda. E essa pergunta eu experimentei com ele. Falei assim, como é que você funciona financeiramente? Então ficou claro que a carreira toda dele era pautada na dependência única e exclusiva de uma fonte de renda. E quando as possibilidades surgiam, o que acontecia? Ele não tratava com o devido respeito, a postura respeitosa, porque a qualquer momento ele poderia deixar tudo e voltar para a sua segurança. Então, ao que parece, a segurança se tornou a âncora e o limite para ele. Mas a questão não era só mudar essa questão, a postura em relação a aceitar o novo e equalizar com o que dá segurança. O convite maior que ficou claro nessa conversa com esse meu amigo é que a postura necessária seria a postura de humildade. Mas não aquela humildade tradicional que se possa pensar, né, de cabeça baixa, né? Não. Humildade, nesse contexto, significa reconhecer o que é e o seu tamanho. Reconhecer o seu tamanho e o seu lugar. Quando você vai para uma oportunidade nova, sabendo que você, reconhecendo que você precisa e não se estrutura bem sem manter aquela única fonte financeira segura e estável, você vai para uma oportunidade com humildade, sabendo o seu tamanho e o seu lugar. Ou seja, você não vai abraçar o mundo. Você não vai deixar transparecer que você está livre e pode abraçar essa oportunidade com toda a sua força e energia. Não, porque isso é insustentável
o seu parceiro perde, você perde, e o seu único destino é voltar, mais uma vez, fragilizado e atacado e com a sensação de derrota para sua única fonte de renda. O certo é você livre dizer e se colocar como: eu já possuo uma estrutura financeira e o que eu posso oferecer nesse contexto é isso. Tá bom para você? Nessa postura de humildade, reconhecendo que você precisa dessa fonte primária, você pode começar a ter fontes secundárias, mas reconhecendo o seu tamanho e o seu lugar. Isso partiu da pergunta: como eu funciono financeiramente? Uma outra pergunta muito importante: as relações humanas, em especial nesse contexto que nós vivemos atualmente, estão fragilizadas, desgastadas, sendo exigidas ao máximo no quesito doação, respeito, empatia, e sensibilidade para entender as bases da fenomenologia, onde as relações são construídas passo a passo, obedecendo leis básicas como pertencimento, ordem, equilíbrio. Então, nesse contexto de grandes desafios, a pergunta: como eu funciono emocionalmente, pode te levar a, no mínimo, enxergar um caminho que você percorre repetidas vezes e que, de alguma forma, o terreno se desgastou e você está preso numa elipse sem fim de um comportamento muitas vezes doloroso e que não leva àquele lugar que se espera de uma relação, que é um lugar de alegria, de facilidade, de glória, de riqueza. Então, a dica de hoje e a pergunta que fica é: como eu funciono? É um ponto de partida para nos conhecermos melhor e, a partir daí, inclusive, temos a condição de solicitarmos a ajuda necessária para caminharmos durante um tempo. Muitas vezes esse caminho não é fácil e chega um ponto que realmente nós não temos mais as respostas, e elas existem. Nós só não a conseguimos enxergar porque às vezes esse caminho percorrido já está tão profundo que o campo de visão está limitado. A gente só consegue realmente enxergar o nosso ponto de vista a partir da nossa dor e limitação. Então, nesse momento, as ajudas funcionam e são inúmeras. O mundo hoje é repleto de possibilidades de recebermos ajuda e também doarmos ajuda, a partir principalmente da postura, de doação, como eu funciono, e entender que na fenomenologia os relacionamentos são construídos no passo a passo. Essa é a dica. Como eu funciono. Um abraço a todos.